Muita gente escreveu perguntando como é que se faz o sabão de coada. E hoje eu trouxe vocês aqui para o jardim porque é onde essa receita começa. Olha só, as ervas são um dos principais ingredientes, então vem comigo para você aprender também. Para começar, não pode faltar o alecrim do campo, Baccharis dracunculifolia. Essa é a minha erva aromática preferida. A arnica do mato, Solidago chilensis, tem ação cicatrizante, antisséptica e adstringente. Para ter um sabão capaz de tratar e limpar profundamente a pele, a arnica do mato é uma das que eu considero indispensáveis. A hortelã-pimenta é um famoso revigorante, tonificante, traz perfume, traz frescor e está sempre disponível para colheita. A menta é super refrescante e não pode faltar nem na cozinha, nem no sabão. A babosa ou aloe vera é amplamente conhecido por seu efeito anti-inflamatório, antibacteriano, auxilia no tratamento de acne e outras afecções da pele e do couro cabeludo também, dentre outras propriedades que a gente nem vai falar aqui hoje. A pita, Furcrea fétida, é uma planta da família Agavaceae, você sabia? Nativa da América do Norte, Central e do Sul, ocorrendo desde o México até o Brasil. A seleção das ervas aromáticas é a parte mais divertida e é a parte mais importante também, porque são elas que vão dar o tom da leva de sabão que você vai fazer. Cada época do ano tem uma disponibilidade diferente de ervas aromáticas, então nenhuma leva de sabão vai ser igual à outra. Claro que você pode adicionar mais ervas aromáticas, outras ervas aromáticas e criar o seu próprio blend, a sua própria alquimia. Agora você vai adquirir um balde ou uma lata de alimentos, tá? É importante que essa lata não tenha tido nenhum produto químico, nenhum contaminante nela. E você vai furar o fundo, olha só, dessa maneira aqui. Você vai fazer como se fosse uma peneira. De coada significa coado, né? A gente vai coar a água nas cinzas e nas ervas que a gente acabou de colher. A pita é muito utilizada por suas propriedades, pois contém saponinas, taninos e alcaloides. As saponinas são substâncias tensoativas que criam bolhas ao serem agitadas. Logo, a pita vai ajudar o nosso sabão a fazer mais espuma. As ervas servirão não apenas para emprestar suas propriedades ao nosso sabão, como também irão agir como um filtro mecânico, facilitando o processo de coa, evitando que as cinzas passem pelos furinhos do balde. Eu gosto de deixar o gel das folhas de babosa por último, pois eu acho que ela ajuda a assentar melhor as cinzas, que é o nosso próximo passo. Acredita-se que a palavra sabão tem a origem em uma antiga lenda romana que conta que a chuva que descia pelo Monte Sapo, uma montanha mitológica, se misturava a gordura e cinza dos animais sacrificados em oferendas de divindades locais, resultando em uma mistura parecida com uma argila, que podia ser utilizada para limpezas. A lenda nos dá a receita de uma prática ancestral. O primeiro sabão que a humanidade conheceu foi esse aqui, feito de cinzas e gordura animal. E ele é tão bom e tão eficiente que por milênios vem sendo utilizado por diversas nações ao redor do mundo. Muitos de nós, brasileiros como eu, conhecemos esse sabão através de nossos avós e bisavós. As cinzas de madeira têm substâncias alcalinas, como carbonato de sódio e de potássio, que em contato com a gordura saponificam, ou seja, viram sabão. E o grande barato do sabão de coada é que, ao contrário da maioria dos sabões, ele não possui nenhum aditivo químico como soda cáustica, por exemplo. Para obter cinzas de qualidade, o ideal é que sejam utilizadas madeiras de árvores frutíferas, como goiabeiras, mangueiras, jabuticabeiras e também bambus, açapeixe, araucária. Essa madeira pode ser obtida e armazenada através das podas de limpeza. Aqui a gente tem um balde sem furo que a gente vai usar para parar a água que a gente vai coar no nosso balde, que lembra que ele tem um fundo furado aqui. Então a gente vai apoiar esse balde em cima
desse outro aqui, a água vai escorrer para cá. Vamos fazer aqui agora a água, ó. Então aqui agora a gente tem água comum e a gente vai usar para completar aqui, olha. Devagarinho a gente vai enchendo esse balde. E essa água vai sendo filtrada, vai sendo coada pela cinza e pelas ervas que a gente trouxe para fazer o nosso processo aqui, olha só. Depois de um tempo, essa água vai ficar assim, olha. Esse aqui é o resultado desse processo de coar, tá? Diquada ou diquadra é o nome popular desse sabão, que pode variar conforme a região do Brasil. Na verdade, o nome é sabão de coada, pois a substância usada é obtida por meio do processo de coa. O líquido que sai dessa filtragem é a coada, daí o nome diquada. Para começar, vamos usar 3 kg de gordura animal. No caso aqui, estamos usando o torresmo. Caso você queira um sabonete vegano 100% vegetal, use a mesma proporção de óleo de coco, azeite de oliva ou manteiga de karité. O processo é o mesmo. Nosso tacho é de 20 litros, então usamos 3 kg de torresmo. Se você quiser usar uma panela de 10 litros, por exemplo, basta reduzir para 1,5 kg de gordura e assim por diante. O cálculo da coada é de aproximadamente 10 litros para cada quilo de gordura, e o peso final em sabão é proporcional ao peso da gordura utilizada, ou seja, 3 kg de gordura irão render pouco menos de 3 kg de sabão. Com a gordura no fogo, vamos adicionar 4 litros de coada e vamos deixar essa mistura reduzir. Nessa etapa, você deve mexer ocasionalmente e observar a redução. Conforme for secando, você vai pingando mais coada para que a reação comece a acontecer. No outro dia, observe a quantidade de gordura ainda presente no sabão e adicione mais um tanto de coada. O objetivo aqui é cortar essa gordura. Quando ela deixar de aparecer, é sinal de que a reação teve efeito e o seu sabão está quase pronto. Esse processo pode levar de 7 a 8 dias. A essa altura você deve estar se perguntando por que de querermos obter um sabão caseiro através de um processo tão demorado. Bom, a lexívia das cinzas, esse líquido que chamamos de coada, possui uma série de substâncias benéficas que você não vai encontrar nos sabões industriais. O processo é quase alquímico, pois embora possamos orientar com medidas e proporções, as variáveis são muitas e encontrar o ponto certo do sabão é uma arte que você irá querer aperfeiçoar. A madeira da queima influencia nas propriedades químicas das cinzas, a qualidade da gordura influencia na reação, e as ervas utilizadas na coada irão conferir diferentes propriedades. Um sabão nunca será igual ao outro. Cada um deles trará consigo uma característica sazonal. Esse processo também é cheio de misticismo. Acredita-se que a fase da lua pode influenciar essa mistura, sendo que durante a lua nova e cheia, esse processo deve ser evitado ou interrompido, pois a mistura espirra muito. Outra crença é de que a feitura pode ser prejudicada por mal olhado. Por precaução, alguns fazem uma cruz de palha de milho e amarram nas alças do tacho. Os antigos recomendam não receber visitas enquanto se está fazendo o sabão de cinzas. Também disse que apenas uma pessoa pode mexer o tacho e que durante este período a casa deve estar em paz, sem brigas ou discussões. Caso contrário, a mistura irá desandar.
No último dia, você irá mexer sem parar até que essa pasta enegrecida fique dessa cor. Quando você começar a ver o fundo do tacho, já é hora de virar essa mistura em um tabuleiro e deixar esfriar de um dia para o outro. Após isso, basta cortar em tabletes e embalar. O sabão de cinzas reage com o tempo. Em dias mais úmidos, ele fica mais mole. Para tentar minimizar o suor do sabão, ele é tradicionalmente embalado em palha de milho, pois a palha irá absorver o excesso de umidade e manter o sabão seco por mais tempo. Suas propriedades são diversas e o povo antigo usava esse sabão para tratar qualquer problema. Ele auxilia no tratamento de queimaduras, picadas de inseto, age como antisséptico em cortes e ferimentos, trata acne, eczemas, caspa, seborreia, trata e previne o aparecimento de manchas na pele. Olha, eu posso afirmar por experiência própria. Nem entre os produtos dermatológicos mais celebrados você irá encontrar algo que proporcione à sua pele o que esse sabão é capaz de proporcionar. Este é um sabão mágico, um resgate da nossa cultura ancestral, um convite à reconexão com a terra e os elementos. É um produto natural, extremamente benéfico, que irá transformar a saúde da sua pele. A você que chegou até o final deste vídeo, muito obrigado, pois é graças à sua audiência que o Habitat Brasileiro me proporciona a realização desse sonho. A você eu quero pedir que não vá embora sem deixar o like, sem se inscrever no nosso canal, pois isso me ajuda a ir cada vez mais longe, espalhando o verde pelo nosso país. Se você está assistindo pela TV, entra no nosso canal Habitat Brasileiro pelo seu celular e deixa nos comentários aí pra mim que você chegou até aqui e que você está junto comigo rumo aos 100 mil inscritos. Deixa aí nos comentários também as suas dúvidas, sugestões, pois isso me ajuda a entender o que vocês querem assistir e a melhorar o nosso conteúdo cada vez mais. Além de curtir e se inscrever no nosso canal, você também pode compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, parentes, grupos de Face e WhatsApp também. Caso você ainda não conheça, aqui no nosso canal tem uma aba chamada Shorts, que são os nossos vídeos curtos, onde eu trago várias atualizações sobre o que está acontecendo aqui com as plantas, várias dicas e curiosidades, vale a pena você assistir. Também temos a aba ao vivo, com várias lives que já rolaram aqui no canal e que são super divertidas. Se você não conhece, eu te recomendo a fazer uma maratona pelas nossas lives. Convido vocês também a conhecer a nossa comunidade. São os nossos encontros super divertidos e você também está convidado. Outra forma de me ajudar é entrando no nosso perfil na Amazon. Lá eu trago uma seleção de produtos que eu uso e recomendo, inclusive produtos que eu mostro aqui nos nossos vídeos. Comprando através desse link que está na descrição de todos os nossos vídeos, você me ajuda, pois eu ganho uma pequena comissão e você não paga nenhum centavo a mais por isso. Antes de eu ir embora, eu estou deixando aqui duas sugestões de vídeos que eu acho que você vai gostar de assistir na sequência. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre e a gente se vê no nosso próximo vídeo.